Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a conversa aqui é com o Rafael Pérez, um grande parceiro, amigo e que trabalha também como facilitador, que a gente começou a empreender mais ou menos juntos, então vai ser um papo muito legal. Rafinha já está entrando aqui, já vou chamar ele, maravilha. Fala, Gui. E aí, Rafinha, tudo bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo é contigo? Tranquilo? Vai fazer uma madrugada hoje, então, que já é meia-noite. Pois é, dando um trabalho para os guri, né? Uma cervejinha gelada para acompanhar. Para quem está chegando conosco, eu estou tomando um vinhozinho, o Rafa está tomando uma cerveja, porque ele está lá do outro lado do mundo, em Barcelona, e lá está calor, aqui está frio, está chovendo. Então, se alguém quiser nos acompanhar também, ou com um vinho, ou com uma cerveja, ou com um café, um chá, tá tudo em casa. Isso aí. Mas então, meu camarada, é um prazer te receber aqui. Eu tenho feito essas conversas muito com uma intenção de que eu aprendo conversando. Eu sou um apaixonado por conversas e fico sempre fazendo isso no meu dia a dia. E agora com essa história das lives, estou aprendendo a fazer isso no online também e convidando alguns parceiros para conversar junto. E Show. a nossa live, embora ela tenha um tema, para quem viu, era do líder heróico à liderança facilitadora. A ideia é começar um pouco mais soft, assim, e para a gente se conhecer um pouco mais, quem tá nos vendo agora nos conhecer um pouco mais, a partir daí a gente vai entrando nesse tema. Mas queria que tu contasse um pouco de ti, Rafinha, como é que tu começou nessa história de facilitação, da onde que veio isso e também o que tu tá fazendo aí em Barcelona já. Amarra essas duas histórias e conta pra gente se elas têm conexão. Perfeito, claro. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente já vem falando sobre isso há um tempinho, né? De fazermos Sim. essa live, até porque a gente começou juntos. Acho que são 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, a gente começou praticamente juntos nesse mundo da facilitação. Acho que cada um nos seus formatos, e eu e o Gui, a gente facilitou muito junto no começo, né, Gui? Teve várias facilitações em conjunto que a gente fez em vários lugares diferentes e em várias oportunidades. E acho que essa vida da facilitação entrou nesse ano de 2014, 15 ali, onde foi que eu comecei a descobrir alguns movimentos que estavam acontecendo em termos de criatividade, inovação, storytelling. Eu, com a fundação da Point, que foi a minha empresa nos últimos 5 anos também, comecei a me envolver com isso. E acho que o Gui é um dos caras que me trouxe muito para esse mundo da facilitação, na verdade. Com ele foi que eu aprendi e comecei a ter contato com Art of Hosting, com Dragon Dreaming, com outros tipos de movimentos. E dentro desses movimentos eu também aprendi a facilitação e essa arte que a gente tanto curte, tanto aplicou aí nos últimos anos. E ela significou muito para mim, assim, acho que os últimos 5 anos eu empreendi através da Point, que foi uma empresa que era uma empresa que trabalhava com a facilitação voltada para a parte de transformação cultural. E, enfim, fui empreendendo nos últimos 5 anos e no ano passado acabou que eu decidi fechar a Point junto com meus sócios, que era o Bruno e o Michael, num momento super bom da empresa, a gente estava super tranquilo, mas por planos pessoais e movimentos que a gente queria fazer de cada um de nós três, a gente acabou partindo para cada um partindo para o seu rumo, assim, e foi um encerramento de ciclo super legal. E eu vim Inclusive para o Bruno já Barcelona fazer o teve, mestrado. inclusive o Bruno já teve por aqui também falando comigo. Um abraço aí pro O Bruno que Bruno, exatamente, o Bruno teve na call contigo, né? isso. E que Enfim, Brunão, fale. de dizer para retomar o que tu tá fazendo aí em Barcelona agora, dá um resumão pra gente. Claro. Então, eu me formei em 2017 pela URGS em administração e nessa formação eu já vinha vislumbrando um mestrado por uma vontade de entrar na academia, ser professor e tudo mais. E então eu comecei a planejar esse mestrado no exterior e acabei recebendo então a oportunidade de vir para Barcelona no IED, no Instituto Europeu de Design, estudar design estratégico. Que hoje, inclusive, é um tópico que em Porto Alegre está super em alta aí pela Unicinos e por outros tipos de universidades que estão trazendo muito esse modo de pensar do design.
E eu vim para cá estudar exatamente a cultura, o RH, a transformação cultural, a liderança, através das metodologias do design. Então, hoje é basicamente isso que eu faço. 80% do meu dia é o mestrado, consumindo todas as minhas energias possíveis. Que massa, afim, aí. Baita reconhecimento, tá tendo esse tipo de oportunidade também, né? Show de bola. Tu foi um cara que sempre me inspirou nisso. Não é a tua primeira experiência como intercâmbio, né? Tu já teve outros movimentos nessa linha também, lá no México, foi isso? Me corrija se eu estiver errado. Cara, digamos que os últimos 5 anos foram um pouco movimentados na minha vida e acho que a Point teve uma participação legal nisso, né? A Point, nos últimos 5 anos também me levou para vários lugares, né? Mas em 2015 eu acabei indo para o México estudar design também, pela faculdade. Em 2017 morei nos Estados Unidos, então teve essas duas experiências assim que foram muito bacanas também nesse tempo. Além da Ucrânia, que é um outro papo que não precisa entrar aqui Um pela viajante ESL. global. Ô, Rafinha, antes da gente seguir, tem um comentário aqui que veio aqui, vazou do Barbanks, que era só dificuldade, foi facilitar. Acho que é pra ti isso aí. Traduz aí Fernando pra galera. Tesch. Piadas internas. Eu trabalhei 3 anos na Swell Skateboard, que era uma agência focada em skate e fazia várias ações para várias marcas. E um dos Eu grandes projetos lembro que a desse Swell teve. tempo. Eu Lembra do lembro tempo desse de tempo. Swell? E um Aham. dos grandes projetos que a Swell teve, o Nando, o Guto, enfim, os 2 irmãos, foi o Bar Banks. Foi um lugar incrível, um templo do skate porto-alegrense. Enfim, acabei saindo do Banks para seguir a carreira ali, o trash. Dali. Que massa, meu. E uma coisa assim que acho que eu e tu temos um ponto em comum, que nós dois somos facilitadores jovens, que muitas vezes a gente está em lugares com pessoas com mais experiência, com empresas com mais estrutura, com mais robustez do que a gente. E isso é um puta desafio, né? E queria saber como que é, como que foi isso para ti, como que ainda é isso para ti, assim. Ainda é um puta desafio, né? Ainda é, eu acho. A gente ainda encontra um mercado assim que infelizmente entende que idade ou de repente aparências, né, de certa forma, fazem parte da tua caixa de experiências e também das tuas habilidades, digamos assim. Né? E para mim, acho que a gente teve uns pelo menos 2, 3 anos de point, onde a gente enfrentou muitas dificuldades por idade, tanto eu quanto o Bruno. E o Bruno era mais novo que eu ainda. Então, a gente Sim. teve esse grande Mas o período de... Bruno tem aquele óculos aqui de intelectual que ele bota, daí Ele parece um tem uma pouco mais barbinha, velho. né? Eu fico só com o bigodeiros aqui, que eu não tiro faz 5 anos já. Mas dentro da possibilidade de mostrar um pouco para o mercado nesses 2, 3 anos o que a gente tinha para oferecer. Assim. E acho que, ao mesmo tempo, o mercado tem uma visão muito engraçada, que é do vamos se juntar com essa gurizada inovadora e tal. Cara, de alguma Tem, forma, não significa nada, né? A tem, gurizada os, ou tem, a os do, velharada, vamos chamar assim, né? tem os dois lados da moeda, que é bem isso. Ou o cara ser subjugado por ter pouca experiência, ou ser supervalorizado por estar numa posição de inovador. No fim, as duas são dois estereótipos, né, que não necessariamente representam nada. Com certeza, com Mas certeza. Mas tu sempre foi um cara que brincou com isso. Tem uma palestra, não sei se é um TED ou alguma palestra tua que tu faz uma brincadeira e vai chamar um estagiário aqui para dar palestra e tal. Não, essa palestra foi ano passado no Conselho Nacional de Farmácia. E o cara me chamou no palco, eu entrei no palco, ele me olhou e ele paralisou. E aí ele me olhou e falou, é Rafael? Daí eu, sim. Né? E eu já enfrentei muitas vezes também de apresentar a proposta e falar com o cliente, chegar na recepção e, cara, a atendente meio que ia entrar em pânico, assim, porque ela falava assim, cara, é entrevista? Eu, não, é uma reunião com a gerente de RH. É entrevista, então? Não é entrevista. Eu não quero, eu não tô vindo aqui a catar estágio, eu quero ir apresentar um projeto que eu tenho da minha empresa. Então, assim, ainda tem uma parte de educação do mercado a mostrar de que as gerações realmente não importam mais tanto quanto importavam antes, né? Agora, acho que tem uma galera muito forte, brilhando desde novo, que tem que ser aproveitada, que tem que ser acolhida pelo mercado.
assim como a galera que está mais tempo no mercado também tem que ser respeitada e honrada, né? E o Rafinha, tu tinha comentado antes que a gente começou muito nessa jornada e trocando muito no início, e eu lembro que a gente fez, isso já fazem os seus belos 5 anos, mas a gente fez algumas oficinas junto sobre facilitação. Essas oficinas, teve uma lá na época do Paralelo Vivo, que era uma casa colaborativa aqui em Porto Alegre, teve eu acho que 2 que foram no Caiá, então a gente prototipou Isso. no mínimo 3 vezes uma oficina de facilitação, e depois vocês acabaram desenvolvendo na Point um curso que se chamava Vetor, que Uhum. trabalhava muito com isso, e daí eu queria resgatar isso contigo e trazer o que tu acha que é mais fair, é mais importante de uma pessoa que está começando a aprender sobre facilitação, a partir dessas experiências que tu teve já ensinando e praticando sobre isso, assim. Uhum, uhum. Eu gosto, assim, eu acho que de 2 coisas, né, Gui? Eu acho que tem a primeira, que é a tua caixa de ferramentas, que eu acho que para um facilitador é super importante, né? Principalmente quando a gente fala de tu fluir dentro do grupo e tu poder estar a serviço daquilo que vem, assim, o que tu tem a oferecer, né? O seu Eduardo Chefe, se ele ainda está nos assistindo aí, O ele sempre glorioso fala, Eduardo Chefe, logo mais vai estar a sendo gente, convidado também, já falei com ele. olha, boa, é ilustre a presença. A gente traz muito, né? Ele sempre trouxe também que a gente não entrega aquilo que a gente não tem. Então, se um facilitador não tem as ferramentas necessárias para atender um grupo, que é o estofo, né, dificilmente ele vai conseguir passar por algumas situações um pouco mais complicadas. E a outra que para mim foi o que eu mais aprendi na facilitação toda, ó, o Edu aí, que eu aprendi na Ações. facilitação nesses últimos anos foi a possibilidade de fluir dentro dos grupos e ter uma autenticidade, né, uma tranquilidade, assim, da gente chegar nos grupos, a gente saber que a gente tem as ferramentas, a gente tem o estofo, então que a gente consegue dentro daquele espaço, daquele momento, dentro das nossas limitações e ferramentas também, servir aquele grupo de uma forma bacana. Então acho que são 2 coisas que para mim são bem pontuais, né? A teu estofo, a tua caixa de ferramentas, mas também a tua autenticidade, a forma como tu leva com tranquilidade. E a Laila também comentou, eu amo ela. Um beijo, Laila. Acho que isso que tu falou, eu tenho uma palavra que eu gosto de usar para isso, afim, que é repertório. E eu tenho muito um olhar de que o repertório de um facilitador não é só sobre facilitação. Eu lembro que uma época eu fiz um curso de palhaçaria, e, cara, aquilo me deu tanta ferramenta que eu comecei a usar em facilitação, que é uma coisa incrível, assim. Daí, enfim, eu estava fazendo uma vez uma formação num grupo de homens que eu participo aqui, e lá tinha um alongamento de Tai Chi. Cara, eu peguei aquele alongamento e virou uma prática que eu passei a usar nas minhas facilitações. Então, isso Uhum. do repertório é muito massa, que tu tá com a tua lente aberta para desenvolver o teu repertório e saber que esse repertório pode ser usado com autenticidade, pode ser mesclado com várias coisas. Eu acho que, às vezes, uma visão limitadora do facilitador é pegar uma metodologia e dizer assim, agora eu sou facilitador Passo disso a passo. daqui. Eu E vou gosto aplicar. muito, Uhum. eu gosto muito, muito mais dessa lógica do repertório, embora ela é muito mais insegura, né? É o caos, e a gente estava falando dos guris são do caos. O Mas aí que tá, método Gui. nos traz. Pode falar, pode Aí que falar. tá, né? A Laila tá falando ali, né? Saudades do meu parceiro de facilitação. A gente se complementava muito bem, exatamente porque eu tinha trazia um pouco mais forte esse lado da leveza e da fluidez ali do processo no grupo, e a Laila trazia muito bem essa organização que a gente precisa também como facilitador, né? Então, isso que é legal também da gente falar da co-facilitação, de como a gente pode se ajudar também nesses momentos. Ela também traz autenticidade, inclusive eu aprendi muito com ela sobre improvisação aplicada, mas que também tem muito a ver com o curso que tu fez aí. Mas a gente se complementava muito bem também. Vocês estão vendo que eu estou passando aqui uma dificuldade bem grande com os meus fones. Logo mais eles são devolvidos porque não deu muito certo, mas estou tentando, tá, galera? Mas isso é muito real, né, Rafinha? A parada dos pares. Eu tenho uma prática assim de sempre buscar facilitar em par. E isso ajuda nessa complementariedade, porque também ir só pro caos não ajuda, ao mesmo tempo que ir só para a organização também não. Então, um pouquinho disso Exato. é esse balanço, né?
E, ô meu, o que que tu tem para me dizer sobre o tema que deu origem à nossa conversa, que é olhar para a liderança e essa passagem de uma liderança heróica para uma liderança facilitadora? Cara, e foi uma sugestão, acho que foi uma conversa nossa, já faz mais ou menos umas 3 semanas aí, pelo menos, né? Sobre esse tema, assim. Eu sempre me atentei muito, assim, aos processos de transformação da liderança e das organizações como um todo, mas como a gente conseguia ter como alvo principal os líderes de uma organização e poder olhar para eles como, primeiro, pessoas que já tiveram um histórico de liderança e que, de certa forma, foram criadas e aprenderam um tipo de liderança, muitas vezes, né? Que é a liderança heróica mesmo. E como é que a gente mostra para ela o caminho da liderança facilitadora e facilita com que elas cheguem nesse caminho e se transformem da forma como cada uma tem o seu processo. Assim. Eu, nos últimos anos, também participei de muitos processos de transformação de lideranças e transformações culturais dentro de algumas organizações bacanas. Eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode falar. Assim. Mas primeiro, cara, eu queria só trazer, assim, o que mais me chama a atenção nesse assunto agora é que a gente está falando de uma mudança de liderança num momento muito importante. E, na verdade, assim, eu acho que eu sempre falei sobre isso. Que para mim sempre foi o momento de mudar a forma como lideramos. Mas hoje eu já não vejo mais a liderança heróica sendo, de alguma forma, útil em algum momento pós-pandemia. Ainda mais com o que a gente está vivendo agora. Eu tenho uma brincadeira que eu tenho falado, assim, que é os humilhados serão exaltados, né? Tô daí falando da minha história, tô há um tempão plantando sementes e falando aí no caso da Pulsar aqui sobre novos modelos de trabalho, de organização, e muitas vezes com um certo desdém da galera, dizendo assim, isso é uma viagem, isso é uma loucura, isso não faz o menor sentido. Isso. De uma hora para outra as coisas passam a fazer muito sentido e a galera quer muito saber o que é isso, porque antes tinha aquele esquemão assim de, não, beleza, isso aí é muito legal, mas vou seguir aqui Não funciona na aqui. minha prática, isso aqui não é para mim. E de um dia para o outro passou a ser, né? Então é uma realidade que está cada vez mais presente. E eu tenho falado muito sobre isso aqui no meu Insta também, sobre como facilitação é uma habilidade que pode nos ajudar a navegar nesse momento, né? Principalmente porque a gente não tem resposta pronta mais, porque os nossos recursos, estruturas que a gente tinha uma mentalidade muito voltada para a estrutura, né? A estrutura começa a ruir. Então, eu preciso envolver as pessoas para criar novas possibilidades, para ver o que a gente pode fazer junto, né? O que tinha, às vezes, não serve mais. E a facilitação é uma habilidade que ajuda a navegar dentro disso. Obviamente, não resolve tudo. Eu gosto muito de não dizer assim, beleza, então é só facilitação. Não é por aí. Mas é algo que ajuda a navegar nisso. Compõe uma das habilidades importantes para esse cenário, né? Isso, eu acho que a facilitação, ela precisa ser cada vez mais, e por muitas vezes, né, Gui, a gente viu também no mercado, assim, as pessoas encontrando a facilitação como o fim. Na verdade, a facilitação, ela é um meio. E ela é um meio da gente fazer N coisas, né? Eu me torno facilitador, eu me formo como facilitador em vários processos, em vários tipos de metodologia, de ferramentas, e eu posso levar grupos, organizações a fazerem N coisas. Eu posso fazer desde um processo de tomada de decisão até um processo de cultura, de planejamento estratégico. Acho que tem N coisas, né, que a gente consegue fazer com a facilitação em situações. Inclusive, a gente escreveu um e-book juntos há muito tempo atrás, acho que faz uns 4 anos já, sobre, acho que eram 5 dicas de facilitação, chamado e a gente falava um pouco sobre isso. Aqui e agora. Então, assim, e aí até utilizando esse próprio título, né? Cara, o aqui e o agora pede uma liderança facilitadora. E o que é liderança facilitadora? Nada mais é, e vamos desmistificá-la um pouquinho, né? Nada mais é do que aquela liderança que entende o seu time, a sua organização, entende o seu momento e tem uma visão e consegue desenhar um caminho que não é o caminho do controle, o caminho da ordem, o caminho de dizer que é por aqui, mas é um caminho que as pessoas consigam fluir até alcançar o objetivo. E aí elas conseguem fluir dentro de certos limites que o facilitador vai estar cuidando para fazer com que o time, né, alcance os objetivos, mas também se desenvolva. Eu acho que tem uma grande mudança que a gente vai ter que fazer com todas as lideranças possíveis das organizações agora, que é a gente ter cada vez mais líderes que fluem,
líderes que não têm mais a resposta, líderes que conseguem, junto com o seu time, acolher as pessoas e poder traçar um caminho em conjunto. Muitas vezes é muito difícil para alguém numa posição de liderança não ter a resposta, né? Porque tanto ele foi ensinado que ele precisa ter a resposta, como também as pessoas foram ensinadas a cobrar dessa pessoa a Esperar, resposta. né? Esperar, mais do que esperar, cobrar. Se a pessoa não dá a resposta, ela está descumprindo com o seu papel, né? Então são duas forças que De líder. estão aí existindo. Exato. E eu acho que tem um ponto importante. Eu queria voltar só numa pergunta que o Xande fez aqui em cima, né? Que foi como que eu tô vendo Pois é, a vamos voltar. Tu tá própria dando uma liderança nesse travadinha aqui momento. para mim, Rafinha. Tá me ouvindo? Agora voltou. Alô? Rafinha, como foi o processo para ir no mestrado em Tá me ouvindo? Barcelona? Percebeu muitas diferenças no sistema de ensino aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Por que que eu queria puxar essa pergunta? Porque ela tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Quer saber a diferença que eu descobri de lá para cá? Cara, quase nenhuma. É um grande processo de hierarquia dentro da academia. É A um grande verdade processo nua e onde, crua, ao vivo para vocês. né, cara? A verdade nua e crua, Xande. É o grande processo onde a academia, tu tem um professor lá na frente falando, ele tá dizendo o que tá certo e tu tá ali assistindo e a tua experiência não é levada em consideração. Ou seja, tudo aquilo que eu frequentei de experiências de aprendizagens e que eu nutri nos últimos anos, cara, foi jogado por água abaixo na possibilidade de vir fazer um mestrado. Ao mesmo tempo que existem vários outros desafios bacanas que a gente pode olhar com carinho, que a gente pode olhar com um olhar apreciativo que são legais, né? De aprendizados que tu tem, de várias coisas com profundidade, de várias coisas com crítica, e Salve, com Vini. análise, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Gui, assim. A gente precisa fazer mudanças estruturais, não só nas organizações, mas na academia e em vários lugares. Pegando um gancho sobre isso, Rafinha, talvez tenha um lance aí, que eu até publiquei isso no e-book que eu fiz, no guia, que eu vejo que a gente está numa curva, sabe aquela curva de adoção da inovação? Sim. Eu coloquei lá, e isso é uma inferência, que a gente está naquele segunda parte da curva, que são os early adopters que está subindo, e muitas vezes a gente espera do tipo, eu vou estudar numa grande universidade, eu vou trabalhar numa grande empresa, e espero que essas pessoas vão estar super para frente, vão estar super dentro de novos modelos, e a verdade nua e crua muitas vezes não é essa, né? Então, é um convite à responsabilidade de que essa mudança ela precisa ser construída por nós, por pessoas, sejam profissionais, sejam líderes, sejam estudantes. Essas pessoas precisam assumir o protagonismo porque as instituições elas são muito pesadas e para elas começarem a trabalhar dessa forma às vezes demora. Só que para a gente, como pessoas, como humanos, fazer pequenas mudanças e trazer dentro da nossa realidade, isso é muito mais simples. Isso, e é legal trazer isso, porque eu acho que a gente começa a se ver dentro desse contexto do líder heróico e do líder facilitador, também como agentes de mudança, né? Quem está assistindo a live, escutando isso. O Rafinha deu uma travada, então vou pegar a fala dele aqui. Acho que é uma possibilidade da gente se ver como agentes de mudança também e assumir esse papel de facilitadores, seja em pequenos momentos, como uma reunião do meu time, como trazer isso para um planejamento da minha empresa, para a minha organização. Então, é uma possibilidade que a gente tem de olhar para isso de uma maneira um pouco mais simples. Assim. O Rafinha caiu por aqui. Deixa eu checar com ele. Estou conectado no Zoom aqui com ele aqui do lado. Me deem um minutinho aqui, pessoal, que eu vou ver com ele o que está rolando. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo ok. Boa. Navegamos no caos em torno de 5 minutos. E isso é interessante. Eu tenho feito, Rafinha, já pegando esse gancho, eu tenho feito muitas facilitações online agora.
E as facilitações online, elas têm muito isso do caos. Tipo, sempre vai dar merda. Vai ter uma apresentação que não vai abrir, uma câmera que não vai funcionar, uma pessoa importante que vai cair, um acesso que vai estar bloqueado. E é muito interessante que eu tô tendo que desenvolver a habilidade de responder ao vivaço, assim, quando dá algum problema. E isso rola demais, assim. E faz parte também do set de habilidades do facilitador, né? Muito. O que eu mais fiz agora também, cara, foram facilitações online pro mestrado, através do Miro e do Mural ali, também de Google Slides, assim, que são ferramentas que já comentou bastante nas tuas redes sociais e, cara, todas elas teve algum problema. Júlio falou que tá um pouquinho baixo. Tá baixo, Júlio? Ainda continua? Vamos falar mais alto aí, Rafinha, fortalecer a voz. Cara, acabou de ser uma guria do meu lado aqui, eu acho que meio brabo porque eu tava gritando. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Não tem problema. Faz parte, faz parte. Mas isso que tu falou do mural e do Miro, é um fato. A galera vai entrar, daí vai ficar bloqueada com os post-its, não vai conseguir fazer, vai rolar o bloqueio de acessos e tal. Então, eu tenho usado agora nessas facilitações aqui uma ferramenta bem simples, adaptada, que é o Google Apresentações. Muito, eu uso também. E daí eu comecei a desenvolver algumas técnicas assim que são cenários alternativos. A atividade começa depois do intervalo. Antes do intervalo, eu mando um e-mail para todo mundo com o PPT já pronto. Daí, cara, o cara já disse assim, não estou conseguindo acessar. Não, então acessa o teu e-mail que tu vai encontrar a apresentação lá. Então, vai desenvolvendo algumas técnicas para lidar com essas adversidades do online. Legal. É interessante. Legal. E acho que isso está conectado com o que a gente falava antes sobre estofo, sabe? Sobre as experiências que tu teve e sobre todas as coisas que tu acumulou na tua história, assim, para poder entregar uma facilitação bacana no final das contas, assim, né? E ser um facilitador para quem está pensando nisso. Mas também não só para ser um facilitador, mas para ser um líder, né? Eu acho que tem muito disso, assim, das coisas que tu já viveu e dos mecanismos que tu vai criando para poder liderar nesse mundo, assim. Cara, quem é líder nesse momento vai ter um grande momento um grande período, assim, de readaptação, não só sua, mas também da sua equipe, né? E se o líder não estiver preparado para poder acolher a sua equipe nesse processo de readaptação, aí sim vai dar problema. Então, a minha grande sugestão também é que, cara, quem é líder, que se readapte, que se busque, de alguma forma, ferramentas e sistemas e processos que possam apoiar nessas práticas de um mundo pós-Covid, de um mundo pós-quarentena, para poder acolher o seu time que vai chegar e que vai chegar diferente, vai chegar com outras formas de trabalho. E outra coisa que eu estava pensando aqui, né, Rafinha, que não são só os líderes, né? Porque a pior coisa que tem é tu ter um líder super massa e uma equipe ou vai fazer uma facilitação com uma galera que não colabora, não está disposta, não fala nada, não participa, não vem para o jogo, né? Então eu acho que cada profissional também tem um chamado a vir para o jogo de uma maneira diferente nesse momento e a facilitação também ajuda nisso. Eu, por exemplo, quando eu entro dentro de um processo facilitado, eu estou como participante, eu tenho consciência que eu contribuo, eu tento me colocar porque tipo eu sei o que está sendo proposto, eu consigo navegar com muito mais abertura dentro desses processos também. E acho que os profissionais, no geral, têm esse chamado, essa oportunidade agora, né? E é sobre isso, Gui, eu acho que a grande disrupção de pensamento que a gente tem também é sobre a mudança, assim, até das responsabilidades de um ambiente de mais corresponsabilidade entre líder e liderado, digamos assim, entre líder e equipe, né? A gente coloca muita expectativa, acho, nesses cargos, nessas nomenclaturas, né? E acho que tá na hora de todo mundo, de todos nós sermos protagonistas ao mesmo tempo dentro dos seus papéis e dentro das suas responsabilidades, né? E de repente o que a gente está falando sobre liderança facilitadora é uma liderança que não é atribuída a um cargo, mas sim as suas habilidades, as pessoas que sim a usam de alguma forma, né? Cara, sinceramente, a gente tem uma possibilidade incrível em toda a organização de criar coisas muito legais. E isso não está conectado a um cargo. Isso está conectado à possibilidade da pessoa fazer, né? Inclusive, talvez, se tu estiver dependendo que alguém num cargo acima faça, talvez tu tá perdendo uma grande oportunidade de ajudar a tua organização, a tua empresa a fazer uma coisa diferente, porque as pessoas não têm a resposta.
Salve, Vedana, um abraço. Vedana já esteve com a gente aqui, inclusive descobriu uma maneira aqui da gente postar a nossa live, Vedana. Daqui a pouco vai estar no ar no YouTube aí para a gente disponibilizar para a galera. Dessa vez a gente apertou o botão de REC aqui, tá no Zoom gravando aqui também. Mas, ô Rafinha, e entrando assim dentro dessa questão, saindo um pouco dessa visão da liderança, mas pensando bem no profissional que tá atuando no dia a dia, assim, como que tu acha que essa habilidade de facilitação pode ser desenvolvida na real, assim, para quem está no dia a dia trabalhando com, não talvez liderando equipes, mas fazendo o seu trabalho, assim? Legal. A gente sabe, né, que facilitação é um lance de prática, né? Não é um lance de lermos, de ler e entender e saber o que se fazer, assim. Então, a minha dica, eu acho que quando eu também dava os workshops lá de apresentações, era a mesma coisa, né? Qualquer tipo de habilidade que quer desenvolver, tu tem que praticar ela. Então, assim, em que momento esse profissional pode atuar como um facilitador em reuniões, em processos, em feedback one-on-one, em encontros, em grupos, em N outros tipos de situações que vários profissionais podem atuar como facilitadores, mas que de repente estão se apegando ao seu cargo, ou estão se apegando à sua função, ou não estão realmente podendo expor as suas habilidades ali que podem ser desenvolvidas assim como facilitadores, né? Minha primeira dica em qualquer espaço que tu veja que tem a oportunidade de facilitar algum tipo de momento, facilita, né? Ocupa esse papel para que tu possa também te desenvolver dessa forma, porque para mim é uma das habilidades mais importantes do momento, a habilidade de facilitar. Muito espaço vazio, né? Tem muito espaço vazio, tem muita reunião que é terrível, tem muito processo de tomada de decisão que poderia ser melhor, então tem muito espaço de criação. Tem muito projeto, né, Gui? A facilitação pode ser usada no projeto também, não é só no momento, mas sim num processo longo, e num processo de anos, num processo de meses. Né? E isso é bem massa, Rafinha. A gente falou no início, tu trouxe uma visão que eu acredito muito, que é a da facilitação como meio. E eu tenho usado isso como tipo uma lente que compõe os projetos que eu faço parte. Eu até fiz um vídeo, um conteúdo sobre isso, dizendo que hoje eu entendo que eu combino algumas habilidades, que é facilitação, estratégia, design e pesquisa. Então, combinar essas habilidades e desenvolver projetos para resolver algum problema. Então, isso vai também um pouco além da reunião, do planejamento, enfim. E além de tudo, né, Gui? Olha o chefe trazendo uma polêmica aqui. Fala aí que depois sempre, daí eu trago. Sempre desse jeito dele. Mas assim, o design, como eu estou estudando aqui, que é o pensamento do design, ele com a facilitação ele gera valor. Se eu souber só de design e virar só um especialista em design sem saber facilitar o pensamento do design dentro das organizações, ele não gera valor. E assim como é em várias coisas, né? Tu trouxe a habilidade de entender estratégia. Cara, eu com a habilidade de entender estratégia e a facilitação, eu gero muito valor. Porque eu consigo facilitar momentos e projetos onde a estratégia vai ser levada em consideração, onde a gente vai co-criar a estratégia em conjunto, enfim. Então, assim, a gente começa a entender combos ou conexões, né? E aí entra um olhar que eu tenho que, por um lado, ele é um pouco polêmico, assim, Rafinha, não sei o que tu acha, mas eu escuto muito, assim, do facilitador, que ele está sempre neutro, ele está sempre a serviço a partir do que emerge. Para mim, tem uma visão estratégica e uma visão sistêmica do facilitador na sua contribuição, que ela é fundamental. E às vezes que eu vi um facilitador que ele simplesmente entra de paraquedas num contexto, sem estar preparado, sem ter uma visão, sem estar olhando para o ambiente que ele está e como ele pode contribuir da melhor forma, ele não agrega o melhor valor dentro daquele ambiente, assim. Então, eu costumo compor meu trabalho com outras coisas também, do que só ser um facilitador que vai só facilitar as coisas. Eu costumo compor com outras etapas também. Isso, Gui. E também, trazendo para o título, né? Líder, facilitador. E a gente não está dizendo que o líder vai ser parcial, uma postura, né? Sempre fora do processo. Não. O líder, se ele sabe do processo, se ele entende do que ele está falando, muitas vezes ele vai entrar. Ele vai trazer, ele vai falar, ele vai dar mais algumas tendências para o grupo. Isso eu acho que é um antipadrão, né? Achar que, beleza, então agora eu vou assumir uma postura mais facilitadora, então eu não falo mais nada, eu não exponho mais a minha opinião, eu não trago mais o que eu penso, porque agora eu vou dar só espaço para os outros. Não, também não é por aí. Eu acho que existe um
um balanço disso, né? E eu gosto muito Tem uma das de... coisas, Gui, Pode falar. desculpa, que a facilitação me apresentou para a vida foi o modelo caótico. E foi o pensamento de entender que a gente vive sempre num sistema de causa e ordem, que a gente tem que ser sempre preparado para fluir dentro desse sistema, né? Eu tenho uma tatuagem que fala sobre isso, porque eu Sério? não... Sério? Tá aqui o Espero que caos. não seja num lugar íntimo que eu vou querer ver. Tá aqui o caos. Ah, que É, massa! eu não consigo mais ver uma atuação de liderança de quem seja dentro de uma organização que não seja caótica, que não seja conseguir entender que, cara, a gente vai fluir e tá tudo certo, né? Tá tudo bem, que nem diz o Eduardo Chefe, né? A gente vai fluir dentro desse processo. Eu acho que para mim, a coisa que mais me trouxe, e de novo trazendo a pergunta do Xande, né, que eu vim para cá, para Barcelona, fechei a empresa e tal. Cara, se isso não foi um momento de causa na minha vida, eu não sei o que é causa, né? Sim, a vida sempre nos surpreende com isso, né? Eu fico pensando, a gente vive... Quando que tu foi aí para Barcelona? Janeiro. Janeiro. E tu foi aí para Barcelona bem, né? Saiu aqui, foi viver um sonho, relativamente numa realidade, Fechado. mas chegou a vida com o coronão e te deu um tapa na cara agora. Eu eu vivi uma experiência muito parecida recentemente. Fui fazer minha cidadania. Eu acho que eu comentei um pouco contigo antes de tu ir. Fui passar 3 meses aí. A minha ideia era viver 3 meses sabático e tal. Tinha juntado uma grana, trabalhado um tempão. Um dia antes de eu ir, descobri que eu tinha perdido todo o meu dinheiro, que eu estava embarcando numa viagem que ia ser completamente diferente do que eu tinha imaginado. Então o caos ele se apresenta na vida da gente. A É? gente tem que lidar com isso, né? É, exatamente. E aí a gente vai facilitando as situações. E a gente vai se facilitando também, né? Entendendo que o processo ele é Sim. assim, a gente vai criando planos, a gente vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Eu acho que cada vez mais o convite para quem está dentro de empresas é esse, né? E a gente, de forma alguma, a gente está falando para fluir e ficar tranquilo. Não, não é isso, né? É ter planos, é ter caminhos, é ter ideias, é a gente poder saber para onde agir, mas a gente também tem a tranquilidade de que a vida é assim, cara. E ô, Rafinha, deixa eu resgatar aqui a polêmica do chefe agora. Os espaços vazios existem e estão a serviço de muita gente. O que é que tu entende dessa frase aí? Que, cara, conhecendo bem Eduardo Chefe, né? Cara, os espaços... o chefe, a gente atuou muito junto em alguns clientes, assim, em uns projetos legais e foi muito bacana. Sempre a conexão com o seu Eduardo. Cara, os espaços vazios estão a serviço de muita gente. O que é isso, né? Cara, em várias situações tu te encontra com espaços vazios que tu pode ocupá-los. Né? O que a gente está falando aqui são as oportunidades que aparecem na tua vida para tu facilitar ou para tu te ter um papel de protagonista, e que elas aparecem com frequência, diariamente, semanalmente. Né? E elas estão a serviço das pessoas para fazer as pessoas crescerem, para fazer as pessoas se desenvolverem, aproveitar essas oportunidades. Tem uma outra leitura dessa frase, né, Rafinha? Que é os espaços vazios, os espaços da não transformação, eles também estão a serviço de muita gente, muitas vezes do status quo, da não mudança, da manutenção das coisas como elas são. Então, muitas vezes existe um movimento de resistência disso, né? Uhum, uhum, uhum. O que o chefe está falando, né? A Porque, porta está aberta. Não pode falar, desculpa. porque muitas vezes também acontece de que abrir espaço envolve muito risco, né? Envolve, por exemplo, para um líder abrir espaço para a sua equipe criar, é ele sair da posição de alguém que é a liderança que puxa, que cria, que dá o tom, que dá o comando, para começar a distribuir esse potencial para os outros. E isso assusta, né? Porque eu lembro que eu brincava com uma frase assim: eu aprendi os meus últimos 30, 40 anos que eu deveria ser um líder que transforma, que vai, que faz, e agora estão vindo com esse papo que agora tem que abrir espaço, fazer diferente. Logo na minha vez, né? Logo na minha vez a coisa mudou. A coisa sempre vai mudar na vez de alguém, né? Sim. Essa é a verdade, né? Eu acho que tem um ponto importante da gente trazer, assim, desse espaço que tu está trazendo do status quo,
que é o quanto a gente está sendo realmente agentes de mudança e transformação dentro dos espaços que a gente atua, né? Cara, o que eu conheço de gente que reclama dos lugares que trabalha e que reclama das coisas que acontecem, mas que mesmo assim, sabendo que tem um poder, uma certa responsabilidade em alguns espaços vazios, não o faz. E o próprio fato da gente não fazer é um espaço vazio ao nosso serviço, né? Eu só deixo ele ali e ele só acontece. Então as coisas se mantêm. E essa eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, né? Tu reclamar do espaço onde tu tá e ao mesmo tempo sentir que não tá fazendo nada, que tá paralisado. E muitas vezes a gente entra nisso, cai nisso num piloto automático. Ao mesmo tempo que fazer é super difícil, né? Tu chegar num ambiente resistente e propor uma mudança é difícil. Eu lembro, assim, para mim, um dos momentos chaves da facilitação é essa abertura, porque tu pega um ambiente que está contraído, então ele está assim, e o teu papel como facilitador é entrar de uma maneira suave, mas fazer assim naquele processo, iniciar uma abertura. E quando a gente transpõe isso para a cultura organizacional, para a mudança da organização, é a mesma coisa. Uma organização que está contraída e que precisa começar a olhar para esse movimento. Ô Gui, eu acho que é legal trazer isso e trazer para as pessoas também o seguinte, né? Cara, os processos levam tempo. Né? Os processos levam tempo, a gente tem que entender isso. A transformação cultural, os hábitos, os rituais, a cultura, tudo leva um certo tempo, as coisas não acabam do dia para a noite, ou as coisas não se transformam do dia para a noite, né? Então, assim, uma outra coisa do líder facilitador é entender que, cara, ele vai sustentar um espaço de transformação ou de abertura por muito tempo. Essa é a verdade. E claro, tu consegue fazer entregas pequenas dentro do processo? Consegue. Mas o processo é longo, ele é duradouro, e quanto mais, para mim, eu acredito muito nisso, assim, quanto mais tu conseguir sustentar ele por um período bacana, mais sustentável do longo prazo ele vai ser. Né? Me veio uma cena aqui na minha cabeça, Rafinha, que não tem nada a ver com as organizações, mas com a ver com... Eu estava fazendo uma facilitação num colégio uma vez, me aventurando num público que eu não trabalho e que eu nem tenho... Hoje escolhi não trabalhar com esse público por não ter expertise, mas na época a gente estava fazendo um protótipo, que era com um público bem assim, daquela fase de criança para adolescente. Uhum. E eu lembro que a gente levava algumas práticas de facilitação e as crianças entravam numa loucura, assim, faziam um check-in, daí era aquela loucura, as crianças entrando pela sala, e daí a gente sendo meio criticado, isso aqui não tá funcionando. E a gente insistiu, assim, a gente fazia o check-in encontro após encontro. E eu lembro que depois de um tempo, as crianças, elas começavam o check-in, elas faziam um check-in super bem feito e tal, e falavam como estavam chegando, depois de algum tempo de prática, assim, e é tipo isso, assim, a primeira vez foi uma merda o check-in, não funcionou, isso. Ninguém entendia muito bem o propósito. Depois que elas começaram a entender, elas foram, não, beleza, o check-in, vai começar o nosso encontro, eu vou falar como que eu tô chegando para esse encontro, e já era mais natural. E isso. me veio isso de que as coisas levam um tempo, né? As coisas levam um tempo. Mandou um oi, um abraço, Carla, bem-vinda. As coisas levam um tempo, Gui. E eu acho que também esse é um dos pensamentos que eu tenho muito, assim, que eu aprendi muito nessa jornada da facilitação nos últimos anos, e que eu levo para mim, assim, cara. Cara, as coisas acontecem no período que tem que acontecer, a gente... E de novo, assim, não é um largado, né? É a gente esperar, a gente estar preparado para que as coisas aconteçam, a gente traçar elas. E elas vão acontecer quando a gente traça elas. É a Lu. Oi, Lu, minha prima. Tudo bem? Bem-vinda. Mas, Rafinha, eu estava pensando aqui um conceito legal de falar disso do tempo das coisas, é sobre crono e kairos. Tu já ouviu falar nessas duas palavras? Seu Eduardo, chefe, fala muito disso também. O Eduardo, chefe, deve estar em desespero agora escutando essas palavras. Cara, acho que a gente trouxe muito, assim, esses conceitos. O chefe me ensinou, me trouxe bastante isso também, assim, né? O tempo das coisas e o tempo das pessoas. Mas eu acredito, assim, que a gente tem uma possibilidade, Força olhando de corações ali. eu gosto desse cara.
A gente tem uma possibilidade aí de cada vez mais conseguir atrelar, sabe? O tempo das pessoas a pelo menos o tempo das organizações, ao tempo dos grupos, né? Quando a gente pega as organizações, a gente pega elas no começo de um trabalho de transformação cultural, a gente vai entender que cada um tem o seu tempo. E aí a gente tem muito esse papo, né? O tempo das coisas e o tempo das pessoas, o tempo do grupo e tudo mais. Quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais equalizado esse tempo fica. E eu acho que é muito legal quando uma organização consegue chegar numa maturidade onde o tempo das coisas acontecerem na organização é ao mesmo tempo que as pessoas conseguem acompanhar, né? Isso é uma organização um pouco mais madura. Sim, e eu tenho uma experiência de que as organizações, muitas vezes, elas são muito lentas. E elas são mais lentas do que as pessoas. Pela burocracia, pelos processos que elas criaram, por uma série de estruturas que foram criadas que tornam tudo muito lento, né? E parte do meu trabalho tem sido através da Pulsar, que tem uma série de não estruturas, digamos assim, a gente consegue se associar nas organizações e distorcer esses tempos. Porque a gente trabalha com equipes semi-dedicadas, porque a gente trabalha com foco num projeto que tem uma entrega rápida, no modelo ágil, enfim. Então, tem uma possibilidade de se acoplar dentro disso e de perceber que faz muita diferença entregar algo rápido, um pouco mais no tempo e na necessidade das pessoas. Que é, cara, se tem uma pessoa na organização que está com uma necessidade latente e demorar um ano para entregar isso, não dá conta, a gente não dá conta de esperar. Muita coisa acontece em um ano, né? E tem uma possibilidade de fazer coisas um pouco mais próximas, um pouco mais simples, um pouco mais teste, nada tão pronto assim, sabe? Que tem muito a ver com a mentalidade do design também, né? Eu acho que eu tenho aprendido muito isso e eu sempre fui também adepto disso, né? De lançar o produto, de lançar as coisas, de lançar a ideia, de falar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que tem um outro lado também da gente, pelo menos, poder estarmos preparados minimamente para lançar as coisas. Acho que tem uma grande diferença entre a gente lançar qualquer coisa e fazer qualquer coisa dentro de uma organização e lançar um processo que, foi estudado, foi organizado e a gente vai lançar aqui como um teste para tentar entender se ele realmente está daquela forma que a gente desenhou. O chefe mandou um abraço pra gente. Admiro muito vocês dois, gigantes. Beijo em vocês. Valeu, chefe. Em breve te prepara aí que a gente vai bater um papo aqui também. Quero saber da tua nova palestra que tá rolando aí nas redes. Eu ainda não vi ela, tô curioso. Vamos ver se a gente faz uns comentários ao vivo por aqui. E o que eu ia falar, Rafinha, sobre isso? Eu tenho hoje uma realidade que acaba sendo um olhar de mercado que ele é um contrassenso, né, em relação a tempo de projeto, porque talvez para uma empresa, um cenário natural, ela busca a recorrência, né, então fazer projetos um pouco mais longos, com sustentação num prazo maior de tempo, porque isso para uma estrutura de negócio faz mais sentido para a manutenção, né. Como hoje eu trabalho em rede, com facilitadores que se conectam por projetos, a nossa lógica é o contrário. Quanto mais a gente puder fazer processos num período curto, mais satisfatório de tempo, que a gente consiga ter uma entrega de valor completa e razoável para ser lançada, para ser entregue, mais a gente consegue fazer algo que é aderente ao cliente e a gente. Então, isso é bem massa também, porque é uma visão de, cara, eu não vou escravizar o meu cliente num tempo que ele não precisa. Não preciso fazer um projeto de um ano se não tem um ano de projeto para fazer. Isso é bem, bem interessante. Assim. Agora, se tem, beleza, vamos fasear, vamos dividir o nosso projeto em várias etapas, vamos entregando, vamos experimentando. É isso. Eu acho que é esse o caminho, né, cara? De novo, assim, o quanto a gente está entendendo a necessidade de um cliente ou de uma empresa, ou de um processo, de um time, enfim, e entregando aquilo que ele realmente precisa, né? Entregando aquele tempo que ele realmente precisa, entregando aquele período, aquele trabalho, aquele resultado. Enfim, cara, o design traz muito isso, né? Cara, tu entrega exatamente aquilo que o teu cliente precisa, da forma como ele precisa, porque tu pesquisou antes, porque tu sabe o tempo, e tu entrega pequeno primeiro para entregar um pouquinho maior depois, então, e as coisas vão acontecendo assim. E para o empreendedor isso pode ser um pouco duro, né? Porque às vezes eu chego para o meu cliente e digo assim, olha só, eu não quero que tu contrate o projeto inteiro agora.
vamos contratar a primeira parte, se tu gostar, se fizer sentido, a gente avança. Mas isso representa um impacto de faturamento e de um contrato seguro na lata, né? Então é um Isso, balanço, assim. isso. E, ô, Rafinha, aquela hora que tu caiu, que a gente estava no meio da live, a gente falava sobre, resgatando aquilo, sobre os profissionais que estão no seu dia a dia, e tu falava sobre essa possibilidade de ser um agente de mudanças, assim. O que significa isso dentro da tua visão? Cara, de novo vou trazer, né, a galera que reclama dos espaços onde atua, né? Ou onde não atua, mas pelo menos trabalha de alguma forma, enfim, né? E vou trazer o meu exemplo, assim, cara. Hoje eu tô num curso de mestrado aqui, onde eu vim com uma expectativa e o curso tá me trazendo uma totalmente diferente, mas eu não vivo a minha vida de mestrando reclamando do meu mestrado todos os dias sem fazer nada. Eu acho que toda a possibilidade que me dão de dar a minha opinião e participar e co-criar junto e dar feedback, eu dou. Então hoje eu já sou considerado um aluno chato. Entende? Porque eu acho que, cara, o meu papel ali como aluno é poder mudar a estrutura da forma como a estrutura fique ideal para o aluno que vem. E para mim, mas também para o aluno que vem. Assim como quando a gente está dentro de uma empresa que que se não está gostando, cara, o que eu consigo fazer para que eu possa mudar pelo menos o meu entorno, para que o meu entorno possa mudar pelo menos outros times e assim a gente vai construindo, né? Eu acho que é isso o papel de um agente de mudança. E eu não estou falando das pessoas conseguirem construir projetos de transformação cultural gigantes, né, Gui? Sim, e isso é muito real, né, Rafinha? A gente tem responsabilidade pelos ambientes que a gente está. Muitas vezes na Pulsar, como a gente tem um ambiente que tem muita autonomia, isso acaba sendo até tipo muito diferente, muito difícil, porque tem o outro extremo disso, que é quando as pessoas estão na autonomia completa, também gera paralisia, né? A gente pede autonomia, mas quando tem, tá, e agora o que eu faço? Por exemplo, se a gente saísse de um ambiente na universidade, que ele é totalmente mais hierárquico, enfim, para o extremo oposto disso, possivelmente a galera ficaria paralisada nessa transição. Isso rola também. Isso. E aí, de novo, assim, que entra essa possibilidade das pessoas atuarem cada vez mais com um papel de protagonista, né, cara? De quando a gente tá nesses espaços, a gente tem maneiras de protagonizar em ambos, né? E aí não gerarmos essa paralisia. É isso que eu acho que é legal da gente trazer dentro do papel até desse líder facilitador, que, de novo, assim, o líder facilitador não é um cargo, né? Ele é um papel que todo mundo pode atuar. Show de bola, Rafinha. Eu estava olhando aqui o nosso horário, agora são 8 horas. E agora a gente teve a live dividida, esse era o nosso plano. Então eu queria te convidar para a gente fazer um check-out, compartilhar como é que tu está saindo dessa conversa, o que tu está levando daqui, depois eu compartilho também e a gente encerra. Convido também quem está com a gente, quem acompanhou e quiser também deixar uma mensagem de check-out aqui no chat, é super bem-vindo também. E aí a gente encerra a nossa noite. Te agradeço muito pela tua presença. Legal, Gui. Obrigado. Cara, eu acho que o meu check-out, assim, eu trago muito, primeiro, uma sensação que eu tinha antes, que eu estava há bastante tempo sem falar sobre isso. Porque a minha vida, confesso, desde janeiro, assim, foi consumida pelo mestrado. Apesar de eu estar bebendo de várias fontes legais, assim, eu não tenho falado muito sobre a facilitação em si. Então eu estava um pouco nervoso, mas eu saio super bem, assim, porque me relembrou de várias coisas legais e eu acho que me deu uma respirada também, me trouxe um oxigênio e me fez trocar contigo, assim, que é um cara que eu admiro muito. Então eu saio super bem e tenho certeza que amanhã eu já vou tentar dar uma lida em coisas de facilitação, já vou voltar para esse mundo porque gosto muito dele, assim. Show de bola, meu. Para mim foi uma live muito leve, assim, que a gente foi trocando uma conversa que rolou fácil, embora com um pequeno problema técnico no meio, que rolou muito fácil. E que traz algo muito relevante, assim. Então, para mim foi um grande prazer reconectar contigo, até antes da live estar trocando, sabendo como é que tu tá e trocando uma ideia com alguém que tem muito um lugar de assim, que a gente
trabalhou muito junto, mesmo quando não trabalhava junto, sempre estava olhando. Eu já te falei ao vivo, antes de tu ir embora, que eu admirei muito o caminho que a Point seguiu, e o posicionamento, e as histórias. Isso foi muito, muito massa de ver, e acho que o trabalho que tu está fazendo, o estudo que tu está fazendo aí, vem coisa muito bacana por aí. Tu estava me contando antes sobre teus experimentos do design, então fico muito agradecido pelo teu tempo. Legal. E tem umas mensagens aqui também da Vários galera. checkouts, né? Obrigado por compartilharem, por estar com a gente também. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês, gente. Boa noite a todos. Bom finalzinho de semana e até mais. Obrigado, Valeu. Gui. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.